Rapaziada, se você é júnior ou está tentando uma oportunidade na programação, provavelmente você já olhou para uma vaga, olhou os requisitos e pensou, mano, não sei metade disso aqui. Como é que eu vou conseguir um emprego? E eu entendo completamente esse sentimento, porque quando eu estava buscando a minha primeira oportunidade, eu também olhava para as vagas e ficava desesperado, porque eu achava que eu tinha que saber tudo aquilo que estava descrito lá. Só que depois de ter passado dessa fase e ter conseguido a minha vaga na programação, eu percebi uma coisa. Uma empresa não precisa de um júnior que saiba tudo, ela precisa de um bom motivo para acreditar que vale a pena confiar nele. Então nesse vídeo eu vou te falar o que eu procuraria num júnior antes de decidir se eu ia contratar ele ou não. Bom, mas antes de começar, não dá para negar que o mercado realmente está mais difícil e que as vagas estão pedindo cada vez mais coisas. Isso é um fato. E obviamente é muito fácil interpretar tudo isso com eu preciso saber tudo que está na vaga, eu preciso aprender todas as tecnologias, todas as IAs, todas as metodologias, mas não é assim que funciona. O júnior, ele existe justamente porque ele está aprendendo. Se ele não precisa aprender mais nada, bom, então ele não é mais júnior. Então bota isso na sua cabeça. E só para deixar claro, eu não sou recrutador e eu não tô aqui para te dar uma fórmula mágica poderosa que vai garantir que você consiga um emprego. Isso aqui é muito mais a minha visão como programador, com tudo que eu vivenciei desde a época que eu consegui minha primeira oportunidade até hoje. Eu já vi pessoas decidindo ou não se iam chamar alguém para entrevista, seja de júnior ou seja de estágio. Então eu tenho um pouco dessa bagagem de entender o que geralmente pessoas ou um time está procurando em alguém que está tentando a primeira oportunidade. Porque tem uma coisa que você, quando começa a trabalhar, percebe que programar, escrever código é só uma parte do que importa no contexto de um time de desenvolvimento. Então eu vou tentar discorrer um pouco melhor sobre isso nesse vídeo também. Bom, a primeira coisa que eu procuraria no Dev Júnior, e provavelmente é a mais importante, é respondida com a seguinte pergunta: ele sabe pensar? Porque hoje em dia, principalmente com a inteligência artificial, escrever código ficou simples, ficou muito mais fácil do que era antes. O difícil continua sendo entender o problema, pensar numa solução e realmente avaliar se ela faz sentido ou não. Isso é uma coisa que você consegue demonstrar mesmo sem ter experiência profissional. Vou dar um exemplo aqui de um projeto próprio. Quando você pega para fazer um projeto que não é copiar código de curso, você vai lá e decide resolver um problema do seu dia através do seu projeto. Para você ter fundamento para fazer um projeto, você precisa ter o quê? Um problema que ele vai resolver. E aí, com esse projeto, você vai entender o problema, vai pensar na solução, vai validar se ela faz sentido, vai construir aquilo e vai resolver aquela dor que está te atrapalhando. Depois que você fizer tudo isso, você vai saber, porque obviamente você planejou aquilo, como você fez aquilo e o que aquilo resolveu. Então, pronto, você já provou que sabe pensar. Porque tem uma diferença bem grande em você chegar na entrevista e falar, olha, eu fiz o projeto tal. Se você falar isso, tá, mas e aí? Você não dá contexto, você não explica sobre aquilo. Mas se você chega na entrevista e fala, olha, eu tinha o problema X, eu peguei a solução Y e eu aprendi XYZ resolvendo esse problema. Aí a conversa muda totalmente de figura. Então o projeto pessoal, a resolução de um problema que você tem no dia a dia, por mais simples que seja, pode te ajudar muito no momento da entrevista. Então anota esse conselho aí, por favor. Bom, a próxima coisa que eu vou falar aqui é uma coisa que você nasceu sabendo, que você provavelmente fez ao longo de toda a sua vida. A única coisa é que você talvez ainda não tenha entendido como aplicar isso no contexto profissional. Bom, essa próxima coisa é que você precisa saber aprender. Como eu falei antes, o júnior não precisa chegar 100% pronto, até porque é por isso que ele está no cargo de júnior. Ele precisa mostrar para a empresa que ele consegue resolver problemas ou aprender sozinho, sem ficar tendo que ter uma babá ali a todo momento atrás dele. Saber pesquisar, testar, ler documentação, perguntar para IA, entender contexto, saber o que perguntar no momento certo para fazer a pergunta, tudo isso são coisas muito importantes. Porque você vai entrar numa empresa e vai se deparar com um código que você nunca viu, com um problema que você nunca resolveu, com tecnologia que você nunca usou, com pessoas que você não conhece, isso é completamente normal. Então, para mim, muito mais importante do que você chegar na empresa sabendo uma tecnologia específica, é eu perceber que quando você não sabe alguma coisa, você vai atrás, você lê, você entende, você erra, conserta. Isso é o processo de desenvolvimento. E isso é uma coisa que eu avaliaria muito bem. Para dar um exemplo para vocês, eu aprendi a maioria das coisas que eu fiz até hoje partindo do zero em alguma coisa, alguma tarefa que eu não sabia no início como resolver. Na época de estagiário, qualquer coisa que eu pegava era novo. E sempre dava aquele frio na barriga, aquele medo, mas aí eu ia lá, lia a especificação, procurava documentação, olhava exemplos, olhava o código em si da empresa, ver se em algum outro lugar tinha algo parecido. Todo esse processo fez com que eu aprendesse enquanto estava trabalhando, porque é isso que um júnior ou estagiário deve fazer. Então, resumindo, grande parte de tudo que eu sei hoje eu aprendi trabalhando.
Bom, e saber aprender está diretamente relacionado com saber perguntar. Eu já falei disso em outros vídeos, mas quando você é júnior, iniciante, estagiário, tanto faz, você não precisa ter vergonha de perguntar alguma coisa que você não sabe, porque o seu papel ali é extrair informações de pessoas mais experientes para que você possa aprender e evoluir. Só que tem uma coisa que pode fazer você ter todo esse conhecimento e ainda assim perder uma oportunidade. Você pode saber programar, pode ter projetos, pode saber resolver problemas, mas se você não consegue mostrar isso durante uma conversa, fica muito mais difícil de alguém conseguir ver o seu potencial. E eu não tô falando pra você ser o cara mais extrovertido e comunicativo do mundo, porque quando eu comecei eu também não era assim. Quando você começa, você tá mais retraído, mais na sua, porque realmente você tá se adaptando àquela nova função que você tá exercendo. Mas você precisa saber conversar, principalmente no momento de entrevista, por exemplo. Se lá na entrevista você não mostrar que sabe conversar, que sabe defender os seus pontos, que sabe falar sobre si mesmo e sobre as coisas que você fez, vai ficar muito difícil de alguém te avaliar corretamente, por mais talentoso e inteligente que você seja. Bom, a próxima coisa que eu acho extremamente importante é que você precisa ter algo para mostrar. Eu sei que eu falei de projetos antes, mas vamos ser um pouco mais incisivo agora. Como você não tem experiência, você precisa comprovar de alguma forma que você sabe fazer alguma coisa, que você tem algum tipo de experiência, seja um projeto, um freelance, um trabalho da faculdade, enfim, qualquer coisa que comprove que você sabe construir coisas com código. Até aí tudo bem, já falamos sobre isso. Mas então, como você pode provar isso no momento de uma entrevista? Bom, não preciso nem falar que você precisa ter essa sua solução, esse seu projeto, essa sua coisa que você fez em algum lugar de forma que você possa mostrar ou que essas pessoas possam acessar de alguma maneira. Então, se você já publicou um projeto, chega na entrevista e mostra, olha, eu fiz isso aqui. Se é um repositório do GitHub, fala aqui o repositório. Se você tem um vídeo, olha aqui o vídeo. Então, assim, você tem que ter formas e ferramentas de demonstrar isso no momento da entrevista, caso, obviamente, você tenha um momento oportuno para isso. Então, esteja preparado para ter algo para mostrar no momento da entrevista. As vagas, como eu falei no início, estão cada vez mais exigentes, então qualquer coisa a mais, qualquer plus que você tiver para incrementar o seu currículo, se você não tem experiência, ou tendo experiência também, vai ser super bem-vindo e vai te ajudar demais, e seria também uma coisa que eu particularmente avaliaria muito bem. E só para deixar claro, não precisa ser o projeto mais complexo do mundo. Eu prefiro que você tenha um projeto mais simples, que você saiba explicar e saiba falar as decisões e as razões pelo qual você fez aquele projeto, do que um projeto super complexo que você copiou de um curso aí da internet que você não sabe explicar direito. Então não fica preso pensando que você tem que fazer um YouTube da vida. Faz um projeto que resolva a sua dor e saiba explicar ele da melhor maneira possível. Então, se você reparar, todas as coisas que eu falei aqui não são saiba Docker, saiba Node, saiba React, não é nada disso. Mas é claro que o conhecimento técnico importa, você precisa pelo menos saber o básico daquilo que você vai trabalhar. Então, não esqueça disso também. Mas principalmente para a primeira oportunidade, eu acho que tem uma diferença muito grande entre você mostrar que estudou programação e mostrar que você sabe ser um programador. E essa diferença, para mim, é o que pode fazer uma empresa decidir ou não te manter no processo seletivo e decidir ou não te contratar. Bom, e para finalizar aqui, se eu tivesse indo atrás da minha primeira oportunidade hoje, eu faria o seguinte. A primeira coisa é escolher uma direção para seguir. Eu não tentaria aprender tudo de uma vez. Não, eu vou ser um júnior full stack, eu vou ser um júnior DevOps, back-end e front-end. Cara, esquece isso, isso não existe e não funciona. Eu também pesquisaria vagas em empresas da minha região ou remotas para ver qual tecnologia eles estão mais querendo, mais pedindo em suas vagas. Porque aí você consegue ter uma direção clara e ver para qual mercado, qual stack você vai apontar o seu nariz. Resumidamente, com base na demanda que você vê ao seu redor, ou remoto, ou enfim, você vai escolher uma stack que faça mais sentido para você e que tenha as melhores oportunidades. A segunda coisa é que eu faria projetos para resolver problemas e não para ficar inflando o meu GitHub. Como eu falei antes, quando você faz um projeto só por fazer, é meio difícil de você dizer que aquilo resolveu um problema. E novamente, programação é resolver problema. Então, de novo, veja uma dor que você tem no seu dia, pense numa solução que você pode fazer com código e bota a mão na massa. Vai ficar feio o código, vai ficar sem performance, vai não sei o que, mas vai lá e faz, erra, resolve, entende o escopo e por aí vai.
Bom, e terceira coisa seria aprender a explicar o que eu fiz. Ou seja, pegar um projeto que eu construí ou algum código ali e saber explicar a razão dele existir, o porquê ele está ali, o porquê eu fiz daquela forma. Ter esse jogo de cintura, de se comunicar, de explicar, de dizer o seu ponto, de mostrar as decisões, os trade-offs. Você tem que aprender a fazer isso. E eu sei que parece avançado para um júnior, mas quando você constrói alguma coisa, o mínimo que se espera é que você saiba falar sobre aquilo, saiba explicar sobre aquilo. Então você tem que saber explicar as coisas que você fez, e isso seria uma das coisas mais importantes, na minha opinião, para eu, no início, começando novamente, né, aprender e investir o meu tempo. E talvez a principal coisa que eu queria que você extraísse desse vídeo é a seguinte: você não precisa estar pronto para ir em busca da sua primeira vaga, para aplicar para vagas. Você precisa estar preparado o suficiente para começar a aprender trabalhando. Eu entrei como estagiário, mas isso vale para júnior também. Eu aprendi muita coisa trabalhando, e é isso que uma empresa espera de alguém que está começando. Então, basicamente, você olha para uma vaga e pensa: nossa, eu não sei tudo isso. Tá tudo bem, provavelmente você não deveria saber tudo isso. Pega e aplica igual, e na hora da entrevista, na hora do processo, você segue as dicas que eu já te passei aqui nesse vídeo e em inúmeros outros vídeos e confia que vai dar bom. Quando você começar a trabalhar, muito provavelmente você vai ver que as tecnologias da vaga vocês nem usam todo dia. Isso acontece demais, rapaziada. Eu já vi vagas assim que os caras pedem tanta coisa, daí eu conversei com pessoas lá e eles falaram que as pessoas nem utilizavam ali no dia a dia. Tava lá na vaga só para encher linguiça. Então, vai tranquilo e não precisa se preocupar em saber tudo que a vaga pede. Vai e vai na sua que vai dar certo. Mas uma coisa que você tem que se perguntar é a seguinte: eu consigo mostrar que sei pensar, que sei aprender, que sei trabalhar em equipe, que sei explicar as coisas que eu fiz? Se a resposta para isso for sim, muito provavelmente você está bem mais preparado do que você imagina. Mas é isso, rapaziada. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a enxergar a tão temida primeira vaga de uma forma diferente. E já aproveita e comenta aqui embaixo qual a maior dificuldade que você está enfrentando para conseguir a sua primeira oportunidade. Pode ser estudo, currículo, falta de experiência, qualquer coisa. Só quero saber como tá aí essa procura de vocês nessa primeira oportunidade. E é isso, rapaziada. Se esse vídeo te ajudou, se você gostou desse vídeo, se você gosta do meu conteúdo, peço que você se inscreva no canal, deixa o like aqui. E é isso, rapaziada. Valeu, até a próxima. Tchau.